Se você pegar o Evangelho de São João, tem uma passagem lá de Jesus com a samaritana, logo no começo do Evangelho. Capítulo 4, me parece. O contexto lá da samaritana, eu vou só relembrar aqui para o pessoal entender, certo? Jesus estava indo lá da Galileia para Judéia. Tinha dois jeitos de ir. Um jeito era passar, acompanhar o Rio Jordão e dar a volta lá por baixo, passar lá perto da Jordânia e subir, que era bem mais longe. E um outro jeito era passar no território da Samaria, são os samaritanos, que eram um povo de Deus, mas que eles exigiam uma divisão política naquela época. Não era assim conveniente, não era muito uma decisão das mais acertada ir para Jerusalém passando pela Samaria, porque eles eram inimigos, certo? Mas naquela viagem Jesus resolveu passar pela Samaria. Aí chegou no local lá, o Evangelho fala que era em torno de meio-dia, e eles pararam perto de um poço que tinha, tem até hoje lá esse poço, né? O poço de Sicar. E o pessoal da Judéia tinha o templo de Jerusalém. Eles adoravam a Deus no templo de Jerusalém. O pessoal da Samaria construiu um outro templo lá na Samaria. Então, era o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo povo de Deus, mas os judeus adoravam em Jerusalém e os samaritanos adoravam na Samaria, por causa de picuinha política, certo? Tá, nesse dia Jesus foi, volta do meio-dia, parou perto do poço lá de Sicar. Os discípulos foram no vilarejo comprar comida e ele ficou no poço. Aí tem a história da mulher samaritana, que tem todo um contexto lindo, maravilhoso, que a gente gasta um podcast só para falar disso, certo? Essa mulher chegou e Jesus quebrou o protocolo, porque o judeu não podia falar com a mulher a sós. Era proibido, não podia, certo? E ela chegou para buscar água ao meio-dia. Aqui tem toda uma coisa que você demora uma hora para falar porque que ela foi buscar água ao meio-dia. Meio-dia não é hora de você buscar água. Imagina, o sol a pino mais 55 graus de calor. Buscar água no poço meio-dia. Mas ela foi meio-dia. Jesus chegou, começou a conversar com ela, quebrou o protocolo. E na conversa ela falou para Jesus assim: cara, eu estou vendo que você é um profeta. Você está falando da minha vida? Pô, você é um profeta. Fala para mim uma coisa. Vocês, judeus, adoram a Deus lá em Jerusalém. E nós, samaritanos, adoramos a Deus aqui no Monte Garizim, no templo deles. Fala para mim uma coisa. Você é um profeta. Onde que a gente tem que adorar a Deus? Essa foi a pergunta. Tá. Sabe qual foi a resposta dele? Você não vai ouvir nunca falar em igreja. Porque os caras não falam porque não é conveniente. Jesus falou para ele assim: em lugar nenhum. Porra, peraí. Eu tenho que ser evangélico, eu tenho que ser espírita, eu tenho que ser católico. Não, você não tem que ser nada. Onde que eu tenho que encontrar com Deus? No espiritismo, no protestantismo ou no catolicismo? Essa é a pergunta. E Jesus falou para ela: em lugar nenhum. Como em lugar nenhum? Falei: em lugar nenhum. Porque os adoradores que o meu Pai deseja são aqueles que o adoram em espírito e verdade. E adorar a Deus em espírito e verdade não precisa de casa, não precisa de templo, não precisa de igreja, não precisa de nada. Só que o pessoal, na minha opinião, muito sem conhecimento, fica com essas intolerâncias, achando que é mais importante ser isso, ser aquilo, e não é. O mais importante é Deus da vida. Tá vendo? Não sei se eu respondi, mas... Respondeu, com certeza.
Se eu pudesse resumir, seria assim, não importa a crença, o que importa é o que você faz. Nota 10 com louvor. Crença é o que menos importa. Não é? Exatamente. O que importa é o que você faz. Isso É o bem que você faz. Muito, muito bacana. Porque né, cara? se acontecer, não sei, a gente tem uns que acham que acontece, eu não sei como é que vai ser. Eu sei de um jeito, mas não vou falar aqui agora porque não dá tempo. Mas vamos falar assim que o pessoal fala, né? O dia que você bater na porta lá em cima, eu tô brincando, tá? Mas essa é a ideia do povo, não é? Sim. O dia que você bater na porta lá em cima, Deus não vai perguntar de que igreja que você veio. Vai perguntar o bem que você fez. Esse vai render um corte legal, hein? Essa última frase aí. Cara, isso olha, padre, isso é uma coisa. Eu já fui, minha mãe colocou eu na igreja com uns 7, 8 anos, e eu nunca me fazia sentido. Todo lugar que eu ia me fazia mal. Eu falava assim, cara, não dá certo. Isso que eu tentei várias coisas. Mas eu sempre senti comigo que o que realmente importa é o que você faz. A crença, elas foram mudando de acordo com as experiências que eu passei. Lógico. Roberto, Agora Roberto e Volpe, ó, hoje tem um movimento que ninguém aborda. Hoje é muito comum, mas é muito comum você ouvir, eu não gosto de igreja, mas eu gosto de Deus. Pô, deve ter alguma coisa errada, não tem? E se a igreja ou as igrejas não acordarem para isso, não vai mais 50 anos, não vai ter mais. Mas Deus fica. Você acabou de assistir mais um corte do canal Se Liga no Pod. Toda semana traremos conteúdos novos para você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as novidades do nosso canal.